Destaque segue conversando com nomes importantes do cenário nacional. Confira comigo agora o perfil do nosso entrevistado de hoje. Conrado Adolfo é empresário há mais de 25 anos, treinador e mentor de negócios, escritor best-seller de marketing e vendas e já ajudou mais de 21 mil empresas a estruturarem seus funis e processos de vendas para obter crescimentos expressivos. Tendo seu trabalho voltado às pequenas e médias empresas, o mentor oferece consultorias, principalmente focadas em marketing e estratégias de vendas. Conrado acumula mais de 500 mil de seguidores somente no Instagram e também conta com mais de 330 mil inscritos no canal que possui no YouTube, local onde compartilha dicas e informações para o universo do empreendedorismo. Conrado Adolfo, alegria tê-lo no destaque, falando para Pernambuco, interior do estado de Pernambuco, e falarmos sobre desenvolvimento num ano tão interessante. Alegria também estar aqui e vamos conversar sobre desenvolvimento, que é dessa região que eu gosto tanto. Conrado, quando a gente fala de desenvolvimento, eu sempre pontuo, gosto nas entrevistas de pontuar esse momento que nós estamos vivenciando. Então não dá para dissociar, por exemplo, desenvolvimento, geração de emprego, de renda, e dissociar de uma realidade que o país vive e o mundo vive, nesse processo de retração de economia, que é uma realidade mundial, que é esse processo de pandemia. Para a gente começar a nossa entrevista, o que dizer, por exemplo, para alguém como você, que tem uma vida experimentada, nós vamos nos aprofundar nas suas experiências aqui, o que dizer para os nossos telespectadores entre empreender e ter sucesso empreendendo, vivendo um processo pandêmico, por exemplo? Crises acontecem o tempo todo, em todos os lugares. É que essa crise ela foi um pouco maior, né? Vou dizendo assim. As crises acontecem em todo lugar. Agora, a primeira coisa que faz com que o empreendedor tenha sucesso não é simplesmente vender mais, ou então estar em um lugar muito movimentado, é ele ter caixa. Essa é a primeira coisa. Quando o empreendedor tem caixa, ele consegue ter lucro mês a mês, ele consegue guardar esse lucro, a gente sabe que isso não é fácil, mas quando ele consegue cortar custos, aumentar a receita, aumentar o ticket médio, e ele consegue ir aos pouquinhos guardando dinheiro no caixa, ele consegue passar de uma maneira mais tranquila, não quer dizer que seja tranquila, obviamente, mas ele consegue passar de uma maneira mais tranquila por crises. E ninguém esperava por uma pandemia. Eu não esperava, ninguém esperava. Só que, como a gente tem os princípios básicos do que é ter sucesso numa empresa, a gente tinha, lá em março de 2020, a gente tinha bastante caixa. E aí a gente conseguiu passar de maneira relativamente tranquila. Não quer dizer que foi tranquila. Só que eu vi muita empresa quebrando. Empresa que não tinha nenhum caixa e que, de repente, foi pega de calças curtas. Então, esse é o primeiro princípio. Crises vão existir sempre. Algumas vão ser muito ruins e algumas vão ser um pouco menores. Uma obra, por exemplo, na rua de uma loja que atende o público de rua, é uma crise para aquela loja. Porque daí a obra desvia o trânsito, as pessoas param de passar por ali, automaticamente a loja diminui o movimento e ela começa a vender menos. Então, a primeira coisa é caixa. Então, existe uma diferença muito grande entre empreender e ter sucesso, e essa distância entre empreender, ter uma empresa e ter sucesso numa empresa passa, em primeiro lugar, pelo caixa que a empresa tem, dinheiro guardado, nem que seja 10 mil reais. Tem que ter dinheiro guardado para conseguir passar das crises. Esse é o primeiro ponto, ok? Então, a gente pode já fazer essa relação de manutenção de caixa com educação financeira, esse frasal que tem sido debatido tanto nas redes sociais, por exemplo, e quando se fala de economia? Eu vejo que em redes sociais a educação financeira ela está muito associada à educação financeira da pessoa. Como que ela tem educação financeira para ela, para a vida pessoal dela. É óbvio que isso, quando o empresário tem educação financeira para si próprio, ele vai ter
uma mentalidade financeira melhor para a empresa. Mas na empresa o jogo é um pouco diferente, ele é maior, ele é mais complexo. Então, sim, a pessoa tem que ter educação financeira, só que ela tem que entender de planejamento financeiro, de finanças do negócio. E não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, não. É controlar os números. Só que muitos empresários, isso não é só no Brasil, não. A gente fala que o empresário no Brasil, não, é no mundo inteiro. Muito empresário, ele não tem domínio dos seus próprios números. Então, como que eu vou saber se eu vou ter condições de ter caixa ao longo de 2022 se eu nem sei quanto que de fato eu estou lucrando? Se eu não sei quanto que é a minha margem de contribuição, se eu não sei quanto é o meu CMV, né, o custo da mercadoria vendida. Se eu não tenho esses números básicos, vai ser muito difícil eu controlar os meus custos para que eu tenha caixa. Esse é o primeiro ponto. Educação financeira sim ajuda, mas o que eu tenho visto também em rede social é que existe um conhecimento muito superficial. E aí você já tem que buscar um conhecimento mais aprofundado. Com a empresa é a mesma coisa. Tem muita gente falando, eu não estou falando que está errado, não. Estou falando que é um posicionamento da maioria das pessoas que ensinam, que é um posicionamento sempre de eu vou considerar que a pessoa não tem um negócio e que ela está começando o negócio. Tá, mas e o empresário que tem 10 anos de empresa, que já quebrou, já voltou, ele não precisa mais saber daquela coisa tão básica assim. Então a gente tem que ir um pouquinho além, tem que aprofundar mais o conhecimento, tem que deixar de ser superficial. E muitas vezes o empresário não vai achar isso em mídia social em abundância, ele vai achar muita coisa básica. Quando ele passa dali, e que é importante ele ter a base, obviamente, ele já tem que ir além. E ir além é ler livros, comprar um livro, vai lá na livraria, compra um livro tem alguns livros muito bons sobre educação financeira para empresário, né? Quer dizer, como que o empresário consegue lidar melhor com os custos dele. Nós poderíamos fazer um paralelo que a questão do planejamento, por exemplo, financeiro, ele é um dos que coloca essas empresas em xeque de sobrevivência, porque você observa outros itens que poderiam prejudicar e que precisa ficar atento o empresário, o empreendedor que se propõe a investir neste país. Sim, planejamento financeiro, eu diria até gestão financeira, né? Porque é o planejamento a olhar o realizado e depois ver se uma coisa está batendo com a outra. Então tem que ter, eu falo que tem alguns tipos de gestão que o empresário tem que ter. Gestão financeira é um deles, lógico. Só que tem que ter também gestão de pessoas, porque ele tem que gerir lá 2, 3, 4, 5 colaboradores, ele tem que gerir aquelas pessoas, tem que liderar aquelas pessoas. Um outro tipo de gestão, que são pilares, né, é a gestão de processos e indicadores. Então, a sua empresa tem que ter um processo. Quando o cliente chega, eu pergunto tal coisa, aí eu encaminho ele para a seção dos produtos X. Então, processos e indicadores. E a gestão de marketing e vendas, que é o que aumenta a receita. Você tem que estudar para ser empresário. Assim como o médico estuda para ser médico, assim como o advogado estuda para ser advogado, engenheiro, músico, pianista, etc. Então, esse é o primeiro ponto, que é o empresário, de maneira geral, ele acredita que as coisas vão dar certo. Ele é um eterno otimista. Se ele for olhar para a estatística, ele não monta um negócio. Então, ele não olha para a estatística, mas ele também fala, vai funcionar. Ele vai com a cara e a coragem, achando que a única coisa que ele tem que fazer é abrir um ponto comercial, que as pessoas passam na frente e tudo vai dar certo. Pode ser que dê, mas a estatística mostra que tem muita empresa quebrando por as coisas não darem tão certo assim. Ou seja, tem que estudar. Tem que estudar gestão financeira, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Mas tem que se dedicar minimamente a jogar um jogo de gente grande, e não ficar brincando de ser empresário, porque essa brincadeira é muito cara. Além de todas essas observações, é necessário ter um trabalho de bastidor, com uma mentoria, por exemplo, para que se tenha menos erros possível. Por exemplo, o mercado hoje fala sempre de momento de se investir, de momento de se empreender. Mesmo o momento é a hora que o empresário tem, por exemplo, que ele decide. Mas essa decisão precisa estar em bases muito sólidas, entre todas as observações que você já falou. Mas uma mentoria, por exemplo, no campo de negócio seria muito importante? É básico? Seria importante sim, mas eu acho que tem alguns passos anteriores a isso. Por exemplo, livro. O livro é uma mentoria.
Por exemplo, gosto muito de Napoleão Hill. Então, Napoleão Hill tem livro de 600 páginas. Vamos pegar um livro de 200 páginas. Tem um livro chamado Pensa em Riqueza, que é muito bom. 200 páginas. 200 páginas é como dar 6 horas de leitura. É como se eu estivesse quieto, ouvindo Napoleão Hill falando comigo durante 6 horas. Isso já é uma mentoria. Então, livros de negócios, livros de técnica de vendas, livros de planejamento financeiro, etc. Então, livros. Uma outra coisa que eu gosto muito, que eu sempre indico, é você ver filmes sobre empreendedores. Tem vários filmes, a história do McDonald's, tem vários filmes. Séries de empreendedores. Como que a Pizza Hut cresceu, não sei se pode falar marcas aqui, como que a Pizza Hut, como que outras marcas cresceram, e por aí vai. Então, quer dizer, você ver séries, filmes, livros, vídeos em mídia social, tem muito vídeo, tem que saber quais são os bons e os fracos, né? Separar o joio do trigo, para daí você criar um vocabulário. Aí sim você está preparado para ir para uma mentoria, para ir para um curso mais avançado, mas tem muita coisa que é de graça ou muito barata que o empresário pode começar. Não pode virar desculpa de eu não tenho dinheiro para isso. Tem livro que custa R$ 29,90. Vai lá e compra um livro. Tem livro em sebo, vai lá e compra. Ou então vai para uma mídia social e assiste o vídeo. E a gente falando aqui na visão empreendedora, até eu aqui observando a sua fala e lembrando que o Brasil, o brasileiro ele é vocacionado na visão empreendedora, né? Ele vive em constante provocação de si mesmo para empreender. E dentro dessa provocação, que é o impulso de gerar emprego e renda, eu fiquei aqui também imaginando que vem um medo, né? Um medo do fracasso, né? Muitos têm um medo do fracasso e você, nas suas palestras, assim, fala da tua experiência, né? Você é muito jovem, 20 e poucos anos, 25 anos, salvo engano, e teve um fracasso financeiro ou empresarial com acúmulo de em torno de 500 mil reais, né? E conseguiu, e hoje você é essa referência. O que dizer dentro dessa necessidade de empreender e esse medo de fracassar? Ver e ouvir experiências como as suas? Eu montei a minha primeira empresa quando eu tinha 22 anos de idade e a ignorância é uma bênção, né? Porque eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo e por isso mesmo que eu montei. E não tinha nenhuma chance de dar certo, nenhuma. 0 chance de dar certo, tanto que não deu. Né? Então, com 26 anos, eu quebrei e fiquei devendo 200, foram 200 mil, né? Mas não foram os 500, não, mas hoje talvez 200 representasse 500, né? Mas na época era 200 mil. E eu passei longos 5 anos pagando, dando aula particular e por aí vai. Só que depois eu fiquei um pouco mais cuidadoso, né? Porque eu entendi que o jogo não era brincadeira. Então, para quem tem medo do fracasso, eu já vou falar o seguinte: você vai fracassar. Ponto, acabou. Todos nós fracassamos em algum grau. Então, você vai fracassar. Você vai fazer um monte de negócios ruins, talvez você quebre, e está tudo bem. A questão é que você, no dia seguinte, tem que se levantar, aprender com os seus erros e fazer melhor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: as pessoas não falham, elas desistem. E muitas desistem porque acham que ter um fracasso as torna fracassado, as torna fracassadas. Você não é um fracassado porque você fracassou. Todos nós fracassamos em algum grau, em algum momento da vida ou em vários momentos da vida. A questão é, como é que você traz isso para dentro de você? Só para pontuar, para finalizar aqui, tem uma frase do Marlon Brando que eu acho genial, que é: não deixe que o sucesso suba à sua cabeça e nem que o fracasso desça ao seu coração. E essa é a verdadeira sabedoria. O que fazer em uma situação de fracasso? Não trazer o fracasso para o seu coração. Saber que aquilo é uma coisa externa a você e que agora você está melhor e que a probabilidade de fracassar é menor. Conrado Adolfo, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre esse assunto que interessa, que é desenvolvimento, vencer barreiras e outros itens importantes na visão empreendedora. Rapidinho, não sai daí.
E estamos de volta com o Destaque, conversando com o Conrado Adolfo, esse homem de visão empresarial e que faz uma verdadeira mentoria nas redes, mídias sociais, dando uma contribuição importante para os nossos empreendedores pelo país e pelo mundo. Eu reservei um questionamento para você, muito importante, que é o seguinte: quando a gente fala em períodos retrativos, Conrado, principalmente em um determinado momento, e isso está tudo linkado com a saúde das empresas, a questão mais da saúde do caixa do que muitas vezes, né? Em períodos retrativos, como fazer, por exemplo, para vender mais ou convencer as pessoas de que esse produto, o que eu vendo, o que eu tenho à disposição para fomentar o mercado, ele precisa e pode ser continuado no consumo, que é tão importante para a sobrevivência das empresas? O primeiro ponto em um período de retração, as pessoas elas têm mais medo de gastarem os seus dinheiros. Então, elas não querem errar. Se elas não querem errar, elas vão comprar de quem elas confiam, mesmo que seja um pouco mais caro. Não muito, obviamente, mas elas vão comprar de quem elas confiam. Então, o que as empresas têm que fazer? Vender para os clientes que elas já têm. Então, você tem que pegar a sua base de clientes, porque eles já confiam, porque eles já conhecem. Você já entregou o seu serviço ou o seu produto, as pessoas gostaram da entrega, tomara que tenham gostado, tomara para você que elas tenham gostado, e a partir daí você vai buscar os seus clientes e vai vender de novo para eles. Esse é o primeiro público para o qual uma empresa, em um período de crise, ela tem que buscar o seu público. O problema é que a maior parte das empresas se esforça muito para fazer a primeira venda e não se esforça nada para manter o cliente comprando dela. E ali é onde está o lucro, porque o esforço que você faz para fazer a primeira venda tira uma parte do teu lucro, porque teve um custo nesse esforço, um custo de anúncio, custo de visita, telefonema, etc. E a partir do momento que você faz a primeira venda, e você tem uma venda geralmente com um ticket médio mais baixo, porque a pessoa ainda não confia em você o suficiente para gastar mais na sua empresa, você tem um ticket médio baixo e teve um custo alto para trazer aquele cliente. Você não pode perder aquele cliente, você tem que manter relacionamento com ele, você tem que se comunicar com ele, você tem que dar brinde, você tem que dividir o seu cliente dos melhores clientes, clientes médios, clientes menores, para você saber quanto tempo você dedica a cada um desses grupos, porque quando você precisar deles, você tem eles juntos a você. E não simplesmente, oi cliente, tudo bom? Eu não ligo para você há 3 anos, mas eu quero te vender alguma coisa. Esquece, não tem como, impossível. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você ter relacionamento com os clientes e vender para eles, porque eles já conhecem você. Depois vem o seguinte, Conrado, mas o meu negócio é um negócio de uma venda só. Eu vendo colchão. As pessoas não compram um colchão toda hora. Elas compram um colchão a cada 5 anos, sei lá. Então, você vai trabalhar com o segundo movimento, que é indicação. Você vai pedir indicação para os seus clientes de pessoas que confiam nelas, que confiam na opinião delas. Ah, fala com o fulano, que o fulano é meu amigo, eu adorei o colchão que vocês me venderam e ele está precisando de colchão. Fala com a minha tia, fala com o meu sobrinho. E aí você vai vender para essas indicações. Mas você não conhece aquela pessoa e ela não conhece a sua empresa, mas ela conhece quem indicou. E essa pessoa que indicou tem um laço de confiança com ela que é transferido para a sua empresa. Você percebe que esse mercado ele entende a força que o marketing tem para impulsionar o que ele mais busca, por exemplo, de uma maneira natural, que é a venda? As pessoas, empresários de maneira geral, ainda não conseguem separar o que é marketing e o que é vendas. Muitos acham que marketing é fazer anúncio, é propaganda, que é, eu vou fazer anúncio numa revista, num jornal. Isso é marketing. E vendas é o meu vendedor no balcão.
Então, vamos só desmistificar uma coisa. Marketing é uma ferramenta de geração de oportunidades, que pode ser indicação, pode ser anúncio, pode ser parceria, tem um monte de oportunidades aqui, gerando oportunidades. É uma máquina de geração de oportunidade. E não só isso, né? Tem outras coisas, mas vamos deixar aqui que a gente consegue abranger várias coisas. E vendas é transformar essas oportunidades em dinheiro, em negócio, em contrato assinado. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Não dá para você ter geração de oportunidades sem ter conversão de oportunidades em negócio, porque uma oportunidade de negócio não é um negócio. E não dá para você ter muita gente preparada para converter oportunidades em negócios se não tem uma geração de oportunidades. Não dá para separar uma coisa da outra. As duas têm que andar sempre juntas. Mas então, Conrado, o que é o marketing? Como que uma pequena empresa faz marketing? Ela gera oportunidades por meio de mídias sociais, por meio dos próprios clientes, indicação, por meio de entrando em contato com os próprios clientes para levantar oportunidades desses clientes, e aí você traz a oportunidade para o comercial, para o vendedor, que tem que estar treinado, sabendo de onde vem cada cliente, porque o discurso é diferente. Esse cliente, essa pessoa que veio já é cliente nosso há 10 anos. O discurso é um. Esse aqui nunca viu a gente. O discurso é outro. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Os empresários ainda não entendem o que é marketing, eles entendem o que é vendas. Só que do que eles não entendem é que sem geração de oportunidades, não tem transformação de oportunidades em negócios. Eles focam muito na venda, achando que a oportunidade vai cair do céu, que as pessoas vão entrar loucamente nas suas lojas, desesperadas para comprar, e isso não acontece. Como que você faz as pessoas entrarem para que você consiga vender? Essas duas coisas têm que caminhar juntas. Tem que estudar técnica, coisa bruta, cimento, osso, né? coisa que não é tão simples e nem tão gostosa de estudar. Técnica de vendas, ticket médio, finanças. Tem que estudar isso aqui também. Quando você estuda, você consegue planejar, porque você aumenta a sua cognição, né? Você aumenta a sua visão de mundo, a sua visão de futuro, a sua visão de negócios. Tem que ter embasamento. Uma coisa que eu falo muito você não pode acreditar no que eu chamo de métodos mágicos. Um método mágico é aquilo que chega para você e fala, olha, aperte esse botão e um fluxo infinito de clientes cairá no seu colo. Isso é um método mágico. Isso não existe esse negócio. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ver os resultados, ver planilha, ver o que está dando certo, o que está dando errado, adaptar, ser mentalmente forte para você lidar com o fracasso, lidar com a crise. Isso é o que faz um empresário, de fato, ter sucesso. Então, tem que ter planejamento, sim, mas, antes de tudo, tem que ter conhecimento para fazer um planejamento que fique de pé. Porque tem planejamento que não fica de pé. Eu faturei 100 mil no ano passado. Esse ano eu quero faturar 800 mil. Isso não fica de pé. Tipo, não é possível, não dá. A empresa não comporta esse crescimento. Você tem que fazer as coisas de um jeito sereno, sério, organizado e disciplinado acima de tudo. Consistência é o nome do jogo. Tem uma frase que eu gosto muito que é: nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Nada, absolutamente nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Constância é o nome do jogo. Estudo, planejamento, execução, vê se deu certo, vê o que deu errado, conserta, melhora e faz tudo de novo. Tem a ver também com essa tua frase, uma outra que diz o seguinte, a maior fraqueza é a sua mente e, ao mesmo tempo, é a maior fortaleza? Seria assim? É isso aí. Pode ser um jogo de soma 0 ou um jogo de soma 2. Você e a sua mente. É 1 mais 1 ou menos 1. Entre 0 e 2 tem uma distância monstruosa. E é engraçado quando a gente fala você e a sua mente, as pessoas não entendem isso. Mas vamos separar a mente em duas partes. A parte emocional e a parte racional. A gente percebe o mundo com os nossos sentidos e a gente interpreta aquilo que a gente está vendo. Isso com a nossa parte racional. Eu estou vendo uma caneta, isso é uma caneta. Eu estou vendo e eu sei o que é o sentido de caneta, para que ela serve, isso é racional.
Só que não é o racional que mantém a gente, de fato, fazendo as coisas com vontade, com entusiasmo, né? Entusiasmo vem Deus dentro de si, né? Isso que é a palavra, o conceito etimológico de entusiasmo. O entusiasmo, ele não vem da parte racional. Ele vem da fé, ele vem da emoção, ele vem do seu combustível. E o seu combustível é aquilo que você acredita, são as suas crenças, é aquilo que você acredita que o mundo é e que você é. Eu sou uma pessoa forte, então eu vou lutar contra as adversidades. Eu sou uma pessoa fraca, então eu sucumbo diante da adversidade. Só que você não é forte nem é fraco, você é um ser humano. O que faz você ser forte ou fraco é aquilo que você acredita que você mesmo é. Então, isso é o emocional. Muita gente confunde o racional com o emocional porque nós percebemos o mundo pelo racional. Só que o racional dá o caminho. Vá por esse caminho. Coma salada. Pare de fumar. Pare de comer tanto açúcar. Só que o emocional fala, eu adoro açúcar, eu adoro fumar, eu não gosto de salada. E a pessoa não faz nada do que o racional está falando para fazer. Ou seja, o emocional é que te dá combustível. O emocional está aqui, né? Essa parte do meio aqui, chamada mesencéfalo, a parte do meio do cérebro. E o racional está aqui na superfície do cérebro, né? Córtex, neocórtex, lobo frontal. Então, quer dizer, quando você entende esse jogo, você começa a dominar o jogo. Tem uma frase do Goleman, do Inteligência Emocional, né? Que ele fala, quem nomeia se apodera. Quando você nomeia algo, você se apodera daquilo. Quando você joga a luz racional sobre os seus sentimentos e emoções, ou seja, sobre a sua mente emocional, você começa a ter mais controle sobre o seu próprio estado emocional. E aí você substitui motivação por disciplina. Senão você vai ser sempre escravo do seu estado emocional, sem ao menos saber o que é. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Gunn, que fala, não há escravo mais escravo do que aquele que acha que é livre. Ou seja, se você acha que é livre, você nem vai lutar contra aquilo que te escraviza. E muitas vezes o que te escraviza são as suas emoções desconectadas do mundo real. Conrado Adolfo, foi uma grata satisfação tê-lo nessa entrevista. Eu sempre digo que falar desses assuntos com nomes importantes, nomes que fomentam o desenvolvimento desse país, uma contribuição às mentes pensantes, né? E que empreendem marcas como a sua, né? Que não é, com histórias importantíssimas de inspiração, são verdadeiras consultorias em rede aberta aqui no Destaque. Gratidão por sua presença, sucesso e até outra oportunidade para devaguearmos mais, né, sobre esses assuntos tão importantes. Muito obrigado, Paulo. E foi um prazer aqui ser recebido por você e falar para a sua audiência. Muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço, bom fim de semana, felicidades e tudo de bom.